Bom dia a todos, colegas, corretores de imóveis e demais pessoas que estão assistindo à TV Cresce. É com muita alegria e com muita satisfação que nós estamos dando início a uma nova fase aqui da TV Cresce. É a apresentação do programa Vida em Condomínio. E aqui do meu lado está o Rodrigo Carpac, que é uma pessoa que tem larga experiência na administração de condomínio, tem conhecimento profundo, está aqui de maneira voluntária para transferir esse seu conhecimento para os nossos colegas corretores de imóveis que se dedicam a essa árdua tarefa que é administrar condomínio. E, evidentemente, para aqueles que queiram melhor entender de toda a sistemática que envolve a administração condominial. A TV Cresce convidou o Dr. Rodrigo para que ele viesse fazer essa exposição. Para nossa satisfação, ele aceitou. E agora nós vamos ter semanalmente uma apresentação que ficará a cargo do Dr. Rodrigo para que ele possa levar e vocês aprofundarem seus conhecimentos. Eu acredito que é uma excelente oportunidade para que todos tenham acesso a essas informações tão importantes. Não é isso, Rodrigo? Com certeza, Viana. Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês e procurar trazer sempre algo novo de condomínios para você que opera, seja corretor de imóveis, seja advogado ou um simples usuário do condomínio. A ideia é que você tenha as informações necessárias para ter um convívio melhor, para se aprofundar e também um canal para que você possa tirar suas dúvidas. Mais uma vez agradeço imensamente a oportunidade e farei às vezes de multiplicar o conhecimento nessa área. Muito bom. Bem, colegas, então é isso, né? Eu vou cair fora, não quero atrapalhar, porque quanto mais tempo tiver disponível a cargo do Dr. Rodrigo, melhores serão as informações que vocês vão receber. E, por favor, interajam, mandem para cá seus e-mails, suas perguntas, que nós estamos aqui recebendo em tempo real para que o Dr. Rodrigo possa dar um retorno para todos vocês, tá bom? Então, tenham um bom programa. Coloquem isso em vossas agendas, né? Dia, hora, Vida em Condomínio é a nova programação da TV Cresce que leva conhecimento a todos vocês, colegas. Eu vou descer lá para a minha sala, vou despachar um pouco, o Dr. Rodrigo fica para dar continuidade a esse programa, tá bom? Um bom dia, sucesso a todos vocês. Rodrigo, tenha um bom programa e que nós possamos estar juntos sempre aí, podendo produzir o bem para essas pessoas que de nós dependem, tá bom? Com certeza. Mais muito uma sucesso. Vez, obrigado. Tá, eu que agradeço. Olá, a partir de agora teremos um encontro marcado toda segunda-feira para tratar dos assuntos pertinentes à vida de condomínios. Então, seja você corretor de imóveis, administrador de condomínios, síndico ou simplesmente um morador, um usuário do condomínio, você aqui vai ter um espaço onde você vai poder interagir conosco e aprender algumas situações. Vamos, nessa primeira aparição, trazer as situações mais corriqueiras e dar um briefing do que nós vamos ver mais para frente. Então, nada melhor do que entendermos os dados do cenário onde nós estamos inseridos aqui em São Paulo. De acordo com o IBGE, o município de São Paulo beira 11 milhões de habitantes. Desses 11 milhões de habitantes, 50% dessa população ou mora ou trabalha em condomínios. Então, isso é extremamente importante para que nós possamos ter cada vez mais a preocupação de interagir e de ter o conhecimento do mundo condominial. Dessa metade dessa população, nós temos que 35 mil condomínios na região metropolitana. Só no município de São Paulo, quase 30 mil condomínios. Esses condomínios, onde você reside, você paga aquele seu boleto de condomínio, existe uma arrecadação. Essa arrecadação, se nós pegarmos todos os condomínios em São Paulo, nós beiramos anualmente 13 bilhões de reais. Isso equivale ao orçamento superior a capitais como Curitiba e Porto Alegre. Segundo um levantamento da
da BIC, o mais recente, existem aproximadamente 57 mil CNPJs cadastrados. Tá? Um outro dado importante que eu quero trazer para vocês, apesar de ser um dado não tão recente, é do censo de 2010, ele diz que do ano 2000 ao ano 2010, ou seja, um intervalo de 10 anos, nós crescemos aproximadamente 43% no número de apartamentos. Lembrando que a maioria desses apartamentos tem se concentrado na região sudeste, ok? São Paulo, Rio de Janeiro. A menor concentração vai ficar em cidades como Tocantins. Então, quais são as questões mais frequentes que assolam a vida daquele que opera ou daquele que mora em condomínios? Posso ter um animal? Posso ter um labrador? É permitido, não é? Posso levar convidados para a piscina? Posso fechar a sacada? Como inquilino eu posso votar? Qual o valor do condomínio que eu tenho que pagar? Está certo? Está errado? A vaga é individual, não é? Como inquilino eu tenho que pagar o fundo de obras ou eu simplesmente não tenho que pagar o fundo de obras? Então, apenas amostra de algumas situações que nós temos no condomínio e que vai interferir diretamente na vida, seja do corretor, do advogado ou daquele que mora, para que ele tenha segurança, para que ele entenda em que cenário ele está inserido. Eu gosto muito dessa próxima tela, onde a gente traz o operador do condomínio com tranquilidade, cumprimentando duas pessoas, seja ele pode ser um síndico, ele pode ser um administrador, mas ele está tranquilo. A ideia é que você fique tranquilo, que o conhecimento lhe agregue, diferente dessa outra pessoa que ouviu falar em condomínios, já está sem ar, já está afoito, tá? Então vamos trabalhar para que você tenha o conhecimento necessário para operar. O nosso programa vai trazer toda segunda-feira, meia hora, especificamente sobre a vida condominial. Vamos trazer um tema específico e, como amostra desses temas, vamos começar a fazer uma pergunta do mundo condominial. O inquilino é condômino? Essa é uma dúvida que existe no mundo do condomínio. Então, o inquilino muitas vezes se comporta como se fosse o proprietário, ou às vezes não, mas não se sabe qual é o limite desse inquilino. Então vamos primeiramente à definição legal. Então, nos termos da lei, o inquilino não é condômino. Por que esse inquilino não é condômino? Porque a lei diz que são condôminos os proprietários, todos aqueles que, apesar de tecnicamente não serem proprietários, forem titulares do direito de aquisição. Ou seja, se eu tiver um compromisso de compra e venda, eu tecnicamente não tenho o imóvel no meu nome, mas o STJ já entendeu que o contrato de gaveta tem valor e produz sim efeito contra terceiros. Então, o que eu quero dizer é que o inquilino não é condômino. Quem é o condômino é o proprietário ou alguém que esteja equiparado a ele, que tenha o ânimo de dono, ok? Desta forma, a próxima pergunta que me fazem é: poxa, mas ele pode votar por procuração? Logicamente que ele pode votar por procuração, mas por procuração qualquer um pode votar. Então eu posso passar uma procuração para qualquer terceiro e esse terceiro vai poder votar em meu nome, independente de ser inquilino ou não. Logicamente, se eu passar uma procuração para o meu inquilino, ele vai poder votar. Perguntas que vão decorrer dessa nossa colocação. Então, o inquilino só vai poder votar e participar nessa assembleia se ele tiver munido de uma procuração. Sem procuração, ele não pode participar. Por quê? Porque a assembleia é um local exclusivo para condôminos, o qual acabamos de definir. A convenção pode limitar o número de procurações, então nós temos aqueles prédios onde tem meia dúzia de pessoas no plenário, porém existem 50 unidades representadas. Sim, a procuração pode sim ser limitada pela convenção. Algumas convenções estabelecem que cada proprietário poderá usar de 2 procurações, de 5 procurações. Se a convenção não limitar,
fica ao cargo da lei. Como a lei não limita, a lei apenas lhe passa o direito de ser procurador de alguém, não existe qualquer tipo de problema. Então a gente pode ter uma assembleia 2 pessoas e 50 unidades representadas, por exemplo. A próxima pergunta: é obrigatório o reconhecimento de firma? Não, não é obrigatório o reconhecimento de firma. Porém, se tiver expresso na convenção a necessidade do reconhecimento de firma, ele deve sim ser feito. Aquele que recebe a procuração tem sim direito de exigir o reconhecimento de firma. Ou, se a assembleia é instalada, o presidente, em algum momento, levar isso a plenário ou definir a necessidade e os demais condôminos concordarem, então será necessário. O filho precisa de procuração? Precisa. Por que o filho precisa de procuração? Porque ele não é condômino. Quem é o condômino é o proprietário. Muitas vezes, até a mulher, a esposa, não é proprietária. Vamos supor que o regime de casamento seja separação total de bens. E no contrato conste fulano de tal casado com ciclano de tal. Não quer dizer que ela seja proprietária, está dizendo apenas que ele é casado. Se o regime for separação total, ela não terá direito a voto. Se o regime for comunhão parcial e tiverem adquirido esse bem na constância do casamento, ela é sim condômina nessa situação. São detalhes que poucas vezes o gestor, o administrador, procura verificar na gestão ou na hora da instalação de uma assembleia. Vamos para outro ponto importante, que é o condômino com acordo, ele é inadimplente? Então, o inadimplente, ele está devendo, ele é um devedor contumaz naquele condomínio e ele viu que semana que vem tem uma assembleia. Ele chega para o síndico, ele firma um acordo, mas ele não pagou nada ainda. Esse acordo é apenas para uma obrigação futura. Ele assinou uma confissão de dívida que ele deve e aquela dívida passada, vamos supor que ele estava devendo 10 condomínios, ela passa a ter o próximo vencimento da dívida para daqui a 20 dias, ok? Então, esse condômino, ele não é inadimplente nos termos da lei, porque o Código Civil traz uma figura que é a novação. Quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir ou substituir a anterior. Então, a partir do momento que existe uma confissão de dívida, ele só vai ser devedor no vencimento daquele boleto. Vamos agora rapidamente olhar para o monitor. Temos uma pergunta enviada agora ao vivo. Vamos ver o que essa pergunta nos traz. Recebemos aqui uma pergunta do Periscope: se eu posso fazer a transferência de cobrança apenas com contrato de gaveta. A pergunta não é extremamente clara. A transferência da cobrança. Eu acho que eu entendi qual é a pergunta do nosso telespectador. Ele quer saber se ele pode, a partir do momento que ele faz um contrato de gaveta, ele pode transferir a obrigação para aquele que adquiriu o bem. Então, sim, vai depender do que está naquele instrumento. O contrato de gaveta, ele tem sim valor. Inclusive, vamos supor que exista uma inadimplência desse novo adquirente. Então, esse adquirente, com esse contrato de gaveta, vai ser cobrado. Logicamente que o mais seguro é que você não figure mais como proprietário. Então, em algum momento, apesar do contrato de gaveta, esse bem seja transferido. Qual é a figura? O contrato de gaveta tem valor, porém a transferência ela vai opor direito contra terceiros. Então, ele traz o princípio da publicidade. Publicamente, todos aqueles vão saber, quando tirarem a matrícula do imóvel, que o adquirente é o proprietário. Dessa forma, tem sim como transferir a cobrança. Posso afixar a relação de devedores no elevador? Essa tem sido uma pergunta comum e que tem gerado muito problema. Então, aquele operador, o administrador, muitas vezes, ele acaba não dando publicidade para aquele que opera no condomínio, para que ele tenha a noção de quem está devendo. Então, é um direito de qualquer condômino saber quem está devendo. Então,
só que existem certas limitações. Então, o balancete pode sim trazer a relação de devedores. O morador, aquele condômino que mora no prédio, ele tem sim direito de saber quem está devendo naquele boleto de condomínio. Porém, isso não pode ultrapassar os limites legais. Eu não posso transformar o direito do condômino de saber quem está devendo em trazer um ato que constranja os demais. Então eu não posso afixar no elevador a relação de devedores. Inclusive no próximo slide nós temos uma situação onde o condômino foi exposto a uma situação vexatória e, nesse caso, essa situação vexatória trouxe para o condômino um direito de ser indenizado. E essa indenização, ele, nesse caso específico, recebeu aproximadamente R$5.000 de danos morais. Aqui a gente tem parte de uma sentença nesse sentido. Dando sequência à nossa exposição, lembrando que estamos apenas fazendo um en passant de tudo aquilo que será tratado mais adiante em todos os nossos programas, toda segunda-feira, aqui na TV Cresce. Então, qual a legislação do condomínio? Essa também é uma dúvida muito comum para aquele que mora no prédio ou opera. Então, nós não podemos deixar de falar que estamos sobre a égide da Constituição Federal, independente da legislação que assola o condomínio ou não. Então, nós temos a Constituição Federal, nós temos o Código Civil, demais leis esparsas, sejam ordinárias, decretos. Temos situações como, por exemplo, é proibido, existe aqui em São Paulo uma lei estadual onde proíbe o uso de capacete em estabelecimentos comerciais. Essa lei é explícita ao dizer, dentro de condomínios, não poderá condomínios comerciais utilizar capacete. Então, essa lei fica clara que ela que amplia, que está falando de condomínios. Porém, temos outras leis, agora a lei do proibido fumar, que já virou uma legislação federal, mas que em determinado momento era uma lei municipal, ela não trata exclusivamente, ela não fala, não menciona condomínios. Porém, logicamente, ela se aplica sim a condomínios. Por quê? Porque condomínios está inserido dentro de um cenário da federação. Após a Constituição, o Código Civil, leis, decretos, nós temos a Convenção, que é uma lei particular. Ela é feita pelo incorporador na hora da instituição do condomínio. Então, tudo que não for expressamente proibido pela legislação federal, ela pode ser implicitamente permitido e acordado por terceiros. Então, essa convenção, que se torna a situação basilar do condomínio, ela pode constar o que convier para aquela coletividade, desde que não contrarie a legislação, a lei que está acima dessa convenção. Temos também o regulamento interno, que está abaixo da convenção e que traz os pormenores, regula, por exemplo, a convenção traz o espaço, mostra onde é a piscina, o salão de festas. O regimento interno, ele já vai disciplinar como esse espaço deve ser utilizado. Lembrando que em alguns momentos a convenção vai poder contrariar o Código Civil. Quando o Código Civil disser que ela pode ser contrariada. Por exemplo, temos aqui, são deveres do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. Dessa forma, ou a convenção define de forma diversa, ou caso ela não defina, qual vai ser a contribuição através de fração ideal. Porém, a convenção vai poder estabelecer um outro critério. Nesse caso, ela pode contrariar porque o Código Civil permite ser contrariado. Situação extremamente importante que eu tenho recebido diversos e-mails diariamente, que é a questão de animais em condomínios. Vamos tratar desses animais que passam a ser mais do que simples animais, passam a ter função essencial no dia a dia. E nós encontramos em muitos condomínios algumas regras que não podem ser aplicadas. Então, é um direito legal, está na Constituição.
eu tenho o direito de ter um animal dentro da minha unidade. Então, eu não posso ser impedido de ter um animal na minha unidade. O que pode ser proibido é os transtornos de ter esse animal. É a perturbação ao sossego, à saúde e à segurança dos que ali coabitam. Então, é um direito, é o exercício regular de um direito ter um animal dentro de uma propriedade. Esse direito ele pode ser limitado se existir a perturbação ao sossego, saúde e segurança dos que ali coabitam. Dessa forma, o que eu preciso deixar claro? As situações abusivas, como por exemplo, não é razoável que o animal seja obrigado a ser carregado somente no colo. A justiça tem entendido que sim, chega a ser um ato que abusa, um constrangimento ilegal, obrigar o proprietário a levar um animal no colo. Eu tenho que garantir de forma mínima que esse animal circule da unidade até a rua e vice-versa. Então, a convenção de condomínios ela não pode interferir nessa situação. A gente tem algumas convenções que estabelecem o tamanho do animal ou que obrigam que esse animal seja carregado no colo. Como falamos no slide anterior, se a Constituição permite eu usufruir da minha unidade, o exercício regular do direito de propriedade, eu não posso ser impedido por ter um animal, eu posso ser impedido por perturbar o sossego. Então, eu tenho que garantir de forma mínima que esse animal circule no chão e cláusulas convencionais que extrapolem uma situação legal vão ser consideradas nulas de pleno direito, não vai produzir efeitos mediante terceiros. Temos mais uma pergunta aqui enviada, vamos dar uma olhada. Carolina Almeida de Sorocaba. Bom dia, gostaria de saber como faço para calcular a fração ideal de cada unidade do condomínio. Obrigado e parabéns pelas explanações, Dr. Rodrigo. Caroline, eu que agradeço a audiência. Vamos falar de fração ideal. Então, para calcular a fração ideal, a própria convenção já traz a fração ideal. Você vai ter que ir na assembleia, onde você vai definir aquela cota ordinária, você simplesmente vai inserir esse valor calculando a fração ideal. Então, vamos supor, você tem um rateio, você vai chegar num valor total de rateio e você vai aplicar uma regra de 3, distribuindo os valores proporcionalmente. Então, se uma unidade tem o percentual 0,053, você vai multiplicar por esse percentual e vai dar o valor da cota de cada unidade. Caso você tenha qualquer dúvida, nos envie novamente sua pergunta ou envie um e-mail que nós teremos prazer em lhe responder. Bom, está chegando ao fim o nosso primeiro programa. Agradeço imensamente a confiança de vocês, agradeço ao presidente por ter destinado esse espaço. Traremos situações como essas explanadas e muitas outras situações que vão fazer parte da vida do condomínio. Muito obrigado e até um próximo programa.